Olá, meus heróis, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui, à nossa progressão de conhecimento, a nossa trilha aqui rumo às melhores notas na prova de Ciências da Natureza do Enem. Então vamos nessa, vamos nessa. Só, só para deixar claro aqui, é que o capítulo anterior foi o capítulo 6. Então, nesse exato momento, eu estou no livro 2. No livro 2, capítulos, na aula passada foi o capítulo 6 e Física 3. Na página, começa aqui na página 373, é a página. A aula de hoje será ainda do volume 2 e ainda Física 3, e é o capítulo 8 da página 390. Tá? Então, é a associação de resistores. É a aula de hoje. Só para deixar claro aí, tudo bem? Então, expectativas de aprendizagem. Vamos identificar em um circuito se os resistores estão ligados em série ou em paralelo. Então, é necessário saber a respeito disso daí. Vamos também calcular a resistência equivalente dos circuitos, determinar o que ocorre com as grandezas corrente elétrica, resistência e tensão quando a gente está falando da associação em resistores. Então, quando está em série é uma coisa, quando está em paralelo é outra coisa. Nós vamos ver essas coisas aí. Como uma introdução, você vai dar uma lida aqui, mas em termos que em determinados momentos eu tenho três resistores. E aí esses três resistores, eles podem funcionar como se fosse só um, mais esse um resistor equivalente. Então é mais ou menos isso daí. Aqueles três resistores podem ser substituídos por um. Então tem uma equivalência de valores ali, que utilizando aquele 1, é como se eu tivesse utilizando aqueles outros três resistores. E aqui é um multímetro, onde é medido aqui em ohms, é medido aqui aqui a corrente alternada, a corrente contínua, aqui a amperagem, etc. Então, a associação em série. Quando é que resistores vão estar em séries? Veja que eu vou aumentar. Veja o seguinte. Aqui nessa linha desse circuito, nós temos esse resistor, que é chamado de R1. Veja esse zigue-zague. Cada um zigue-zague é um resistor. Temos o resistor 2 e o resistor 3, cada um com a sua resistência. A resistência R1, resistência R2 e resistência R3. Cada um deles, nesse circuito, está submetido nessas pontas a uma diferença de potencial, uma tensão entre esses dois polos aqui, esses dois extremos. E aí vai passar uma corrente da nossa esquerda para a nossa direita. Vai passar corrente aqui nesses três resistores. Pode ver que cada um está unido ao outro. O R1 está unido aqui com o R2, está unido aqui com o R3. Então, isso daqui vai ter como uma consequência o seguinte: essa mesma corrente que está entrando aqui, ela tem o mesmo valor quando sai. Quando entra a corrente, se entrar 20 amperes, aqui no fim vai ter 20 amperes. É a mesma corrente que está passando aqui. Agora, para cada um ponto vai ter uma tensão diferente. Então, nesse resistor vai ter uma tensão diferente desse resistor, que vai ser diferente desse resistor. Mas aí, a somatória dessas tensões
vai dar a tensão principal, a tensão total, a diferença de potencial total. Por isso que está essa relação aqui. Tudo bem? Como a, como a corrente é a mesma, então aqui é a mesma, é a mesma, é a mesma, só o que vai mudar nesse caso aqui é o valor das resistências, sabendo que é o U que ri. Então, na resistência U, na resistência 1, vai ter a tensão e a resistência aqui. No caso, a tensão total. Nesse caso aqui, a tensão total. Ou seja, fazendo a soma de todas as tensões... Passou a moto aqui. Fazendo esse somatório, eu posso, como o I está repetindo, eu posso deixar ele em evidência. Eu posso deixar ele aqui em evidência, né? Está aqui em evidência. E o que vai acontecer com as resistências? Vão só somar. E aí, aqui é que está a jogada. Aqui é que está a jogada. Que a resistência equivalente, que eu chamo de REC, resistência equivalente, vai ser só os valores das resistências somadas. Só isso, fabuloso, é. Tu pega os valores e soma. Só isso. Nada demais. Fácil. Então, ao invés de aparecer 3 resistências, aparece só uma. E essa uma é a resistência equivalente. Mas isso vale para a associação em série. E aí tem algumas observações aqui. Vamos lá. Para a mesma intensidade de corrente, né, em todos os resistores, mesma intensidade, mesma corrente em todos os resistores. E a tensão total é a soma de todas as tensões que vai aparecer em cada um resistor. E o REC, ou seja, a resistência equivalente, é a soma simples de todos os valores das resistências. Fácil, né? Agora, e quando for em paralelo, fabuloso? Quando for em paralelo, aí vai mudar alguma coisa. Veja só, temos 3 resistores. Olha só como eles estão dispostos aqui. Pode ver que a corrente que está entrando, a corrente que está entrando aqui, ele vem, vamos lá. Opa, chegou nesse ponto. O nome desse ponto é nó. Então, essa corrente que entrou, ele já foi dividido um pouco para cá, veio para esse resistor. Aí veio um pedacinho dessa corrente para cá, ó. Isso aqui é nó? Não, não é nó. O nó já foi para ali. Veio para cá, para esse resistor. E aqui veio para esse outro ponto, um pouco daquela corrente. Veio para cá. Isso aqui é nó? Não, não é nó. É só a continuação desse fio aqui. Então veio um pouquinho de corrente para cá. Por isso que temos aqui a corrente I1, que é a corrente que passa nesse resistor, a corrente I2, que é a corrente que passa nesse resistor, e a corrente I3, que é a corrente que passa nesse resistor. Então, a corrente que entrou, ela foi dividida nessas 3 correntes, para cada um resistor. É tanto que, se eu pegar esse valor, somar com esse valor, somar com esse valor, vai dar a minha corrente total. Por isso que está essa relação aqui, quando é em paralelo. Chegou no nó, ele foi dividido em 3. E a soma de cada uma das correntes vai dar a corrente total. Como é que se comporta, então, fabuloso, a tensão? A tensão, ela é uma só para todas. Então, aqui nesse polo e esse polo vai gerar uma diferença de potencial única, U. E veja só, o exemplo de uma associação em paralelo é a nossa residência. Pode ver que numa tomada é 110 volts,
naquela outra tomada 110 volts. Aquela lâmpada funciona com 110 volts. A lâmpada lá da sala, 110 volts. A tomada lá da sala, 110 volts. A tomada dali da cozinha, 110 volts. A lâmpada, 110 volts. O ventilador, 110 volts. Ou seja, em todos os pontos, o que está acontecendo? Sempre é a mesma tensão. Sempre é 110 volts. Claro, dependendo da residência, uns têm 220 volts, mas é outro tipo de ligação. Mas o comum é todo mundo ter ali 110 volts. É por isso que numa ligação paralelo tem uma coisa que se conserva, tem uma coisa que é constante, é a tensão. E em série, você lembra? Eu falei agora há pouco. O que se conserva ali na ligação em série? É a corrente. Mas aqui em paralelo, a corrente é diferente. Ela é dividida em várias partes por meio dos nós. E aí a somatória de todas as correntes em todos os resistores ali vai ocorrer. E então, sabendo que o U que ri, isolando a letra I, fica U sobre R. Sabendo que a tensão é igual para todos, então essa corrente vai ser U sobre R1, U sobre R2, U sobre R3, dessa forma aqui. Botando U em evidência, aí o que resta? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Olha como é que vai funcionar então a nossa resistência equivalente. O nosso REC, na verdade, 1 sobre REC vai ser 1 sobre R1, 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Que complicado, Fabuloso. É, mas isso vai funcionar para quando os resistores forem diferentes. Tem alguns macetes aí que eu vou já te falar. Continuando aqui. Ou seja, aqueles 3 resistores em paralelo, ele funciona como se fosse um substituído por um REC, que é a resistência equivalente. Agora, tem alguns casos específicos. Vamos lá. Em paralelo. Se 2 resistores forem em paralelo, o que vai acontecer? Não tem 3, tem 2. Aí, o que vai acontecer é só tu multiplicar os 2 valores e dividir pela soma dos 2 valores. Só um exemplo, vamos colocar números para tu entender. Faz de conta que essa resistência vale 2 amperes. Faz de conta que amperes, olha só. Faz de conta que essa resistência são 2 ohms. Faz de conta que essa resistência vale, vamos pegar 5 ohms. 5. Vou melhorar a situação. Faz de conta que essa resistência vale 3 ohms. Então, eu falei o seguinte, o REC vai ser o produto e aqui a soma dos dois. O produto é o número 2 aqui vezes o número 3. E aqui embaixo, o número 2 mais o número 3. Isso só vale se for 2 resistores. 3 vezes 2, 6. 2 mais 3, 5. Então, essa resistência equivalente é 6 sobre 5. 6 dividido por 5, 1,2. 1,2 ohms. Essa é a resistência equivalente. Então, no lugar de aparecer esses 2 resistores, só aparece um REC, cujo valor é 1,2 ohms. Continuando.
E se os resistores forem iguais? Não importa o número, mas o que importa é forem iguais. Vou colocar números. Aqui, 2 ohms. Esse resistor vale quanto? 2 ohms. E esse resistor vale 2 ohms. E esse outro, esse monte aqui, tudo valendo 2 ohms. O que vai acontecer então? É só a resistência equivalente vai ser o valor que está ali, ou seja, 2 ohms, dividido pelo número de resistores que está ali. Vamos pegar, fazer de conta que aqui tem 10 resistores. Então tem esse 1, 2, 3, aqui tem um monte, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o termina no 10. Tem 10 resistores, cada um valendo 2 ohms. Então como é a equação? É R sobre N, ou seja, 2 sobre 10. A resistência equivalente daqueles 10 é 2 sobre 10, é 0,2 ohms. Então não precisa fazer aquele monte de parafernália. Basta fazer essas particularidades aí. Agora, algumas características da associação em paralelo é que a corrente total é a soma das intensidades nas correntes, é a mesma tensão em todos os resistores. Lembra do que eu falei? 110 aqui, 110 ali, 110 ali na lâmpada, 110 no carregador de celular. É a mesma tensão em todos os resistores. E aqui o REC, o termo geral é esse daqui, mas se forem somente 2 resistores, é o produto em cima e a soma embaixo. E se forem iguais, é o valor da resistência sobre N, se for iguais. Curto-circuito vai acontecer quando se entre dois pontos A e B de um circuito houver uma passagem por meio de condutores livres de qualquer resistência, tais pontos, logicamente, têm o mesmo potencial. Isso significa que não haverá passagem de corrente. Não haverá. Tá legal? Então, se não haverá, a tensão vai ser zero e a tensão vai ser zero. Aí vai ser o quê? Um curto-circuito ali. Tá fazendo curto naquele circuito. Ponte de Wheatstone. Ponte de Wheatstone. Tem essa disposição aqui, onde nós temos um gerador. Esse gerador vai gerar aqui uma corrente, ela vai passa nesse nó, e aqui vai dividir a corrente para cá, vai vir um pedacinho para cá, vai vir um pedacinho de corrente para cá, vai passar nesse resistor. Esse resistor chamado de resistor 2, esse outro de resistor qualquer, um resistor X, aqui um resistor 3, de resistência 3, e aqui esse resistor 1, que ele olha só, tá vendo essa seta? Ele tá ali, ele é móvel, pode aumentar, pode diminuir, ele é móvel. E tem esse G, que é chamado de galvanômetro, tá aqui, ó, é o galvanômetro. Esse G aqui é um galvanômetro. Vai passar também uma corrente por ele. E esse resistor que está sendo modificado aqui, é móvel, vai para cima, para baixo, é menor ou maior, ele é chamado de reostato. Então, esse reostato deve ser ajustado de forma que o galvanômetro não acuse a passagem de corrente elétrica entre esses pontos aqui, C e D. Então, isso é uma ponte de Wheatstone. Aí tem uns calculinhos aqui que tu pode fazer. Tranquilidade. O que mais temos aqui? Aqui uma ponte de Wheatstone num outro esquema. Dá uma lida aqui nesse uso de extensores de tomada. Quem nunca, né? Ó, quem nunca? Isso daqui, hein? Isso aqui é um perigo. É um perigo. Como diz o seu Madruga, perigo. Dá uma lida nisso. E é isso. Vamos para a próxima aula. Antes de fazer
o exercício propriamente dito, vamos para mais uma aula antes de fazermos as questões do Enem para treinar as questões com provas um pouco mais antigas, mas só que treina em cima das questões mesmo do Enem, tá legal? Então é isso, meus heróis, a gente se vê daqui a pouquinho.